Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento do dia você vai assistir esse vídeo. Então, que Banda abençoe, proteja e ilumine a cada um e a cada um de vocês. Eu sou mãe Carla de Cambogira, sacerdotisa de Quimbanda, à frente da Casa Reinado de Axé, Casa de Axé Reinado de Cambogira. E esse é o nosso primeiro programa, Sem Travas, Casa de Axé Sem Travas. É um programa que foi nascido, né, foi idealizado num momento de conversa com uma grande irmã e amiga nossa. E eu estou muito feliz por esse início, né, o nosso primeiro episódio. E não poderia ser diferente, né, já que essa ideia nasceu, né, junto com essa pessoa, não poderia ser diferente. A nossa primeira convidada teria que ser ela. E também por um motivo muito especial também, né? Ela é filha de orixá, e um orixá que eu sou suspeita para falar, né? Ela é a filha dos ventos, a senhora das tempestades. E mais do que isso, ela é a própria tempestade, porque não basta ser só filha dos ventos, você também tem que ser o próprio vento. Né? Ela é filha de Ogá, de Ansan. E Ansan é o orixá também que representa a bravura e a força do búfalo, Mesa da borboleta. Bom, nela, como filha, eu estou tentando ainda achar a beleza da borboleta. Porque ela é a tempestade em pessoa. Uma pessoa forte, determinada, inteligentíssima, uma grande amiga, uma grande irmã. Né? Então eu quero que esse nosso primeiro episódio, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, na vida do nosso programa, né, que é o Sem Travas. Então, nada mais, nada menos do que ela que está aqui com a gente, né? O Moristá de Candomblé, Inferofé, Ingrid de Oiá. Obrigada, muito obrigada por estar dando início aqui a esse novo projeto, né? Por ter as nossas agendas terem se sincronizado uma com a outra, que estava difícil de conversar. Então, eu quero que você se apresente para o nosso público, né? O nosso primeiro programa. Então, fale um pouquinho de você para o nosso público, para a gente começar a nossa conversa. Fala, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Andrade, sou filha de Oiá, sou Iaô, faço parte de uma casa de matriz africana, né, de Candomblé. Conheço a mãe Carla há mais de 10 anos e hoje podemos, depois de tanto tempo, fazer algo diferente e vai elevar a nossa conversa sobre alguns pontos específicos que normalmente não são abordados, né? São abordados de lá para cá, mas daqui para lá não são abordados. Então, eu espero que vocês curtam bastante, compartilhem, nos ajudem com likes, porque isso vai fazer com que a plataforma entenda que esse assunto é pertinente e que a gente consiga fazer mais vídeos, tá certo? Sou grata pela oportunidade de estar aqui. Como ela bem falou, eu sou filha de Oiá com Uvi, e estou aqui para poder ajudar e poder colaborar com o conhecimento, né, que não é imenso, é pouquinho, mas no que eu puder ajudar em relação às perguntas, em relação às dúvidas, inclusive as dúvidas de vocês, eu estarei aqui disponível para que a gente possa falar sobre isso. Tá certo? Lembrando, gente, que esse programa é gravado, tá? A gente ainda não está fazendo os programas ao vivo, é gravado, mas as suas dúvidas, suas perguntas, pode deixar na plataforma, no nosso vídeo, que a gente vai responder a todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Só um lembrete. Perguntas, comentários maldosos, desrespeitosos, de violência, intolerantes, esses comentários a gente vai excluir. Óbvio que você tem todo o direito de pensar e de achar aquilo que você quiser. É a sua opinião. Mas desde que essa sua opinião seja respeitosa para trocar, somar e agregar conhecimentos.
tá? A gente é de axé e está falando de nós para nós, do nosso povo, das nossas vivências e das nossas experiências. Então, se você é uma pessoa que enxerga para além do véu e quer conversar, debater, discutir respeitosamente, eticamente, né, tendo essa empatia do respeito e da individualidade de cada pessoa, vem com a gente que a gente está aqui para fazer essas trocas, tá bom? Eu acredito que, assim, tem muita gente que vai nos acompanhar, vai ver tudo aquilo que estamos postando e vai gerar dúvidas, porque são pessoas que estão dedicadas a aprender, a tirar dúvidas. Então, a essas pessoas, tanto eu quanto a Carla, estamos abertas a responder, a conversar, a tirar dúvida, a enviar material, a explicar. E as pessoas que não estão, a gente pede encarecidamente, não siga nosso vídeo, não siga nosso conteúdo, porque estamos aqui para auxiliar e não para causar briga, contenda, porque não é o nosso objetivo. Tá bom, gente? E o nosso tema de hoje, né, nosso primeiro episódio, o primeiro tema que a gente pensou de um assunto que nós estávamos conversando na nossa vida secular, foi justamente a fragilidade da fé cristã, né? Então, antes de começarmos e adentrarmos também o tema, né? Quero falar para vocês acessar as nossas redes sociais no TikTok, no Instagram, no YouTube, tá? E segue a gente aqui também no Spotify, esse vídeo vai ficar gravado, que é o nosso primeiro episódio. Então segue a gente nas redes sociais, Ingrid Andrade. Antes de saber de começarmos, por favor, fale das suas redes sociais, porque, gente, ela também é designer de sobrancelha, tá? Não, quer dizer, designer não, ela é artista, tá? E diga-se de passagem também a pessoa que cuida das minhas sobrancelhas. Tá? E também a pessoa que você está pensando, de olhar, você tem noção, né? De olhar, certo? Então o povo de olhar é isso. O povo de olhar é isso, meu bem, não tem tempo para então, fala das tuas redes sociais, do teu trabalho, né? Pro público também. Vamos lá, dar essa moral aqui, a prof, a macumbeira, aí a prof, né? Eu trabalho com sobrancelha e também sou personal trainer, então o meu arroba no Instagram é arroba Ingrid Andrade Personal e de sobrancelhas é arroba Ingrid.sobrancelhas. Então, se vocês puderem ir lá, dar essa moral, dar essa força, seguir meu trabalho, eu agradeço muito, porque isso também, cada vez que vocês curtem, cada vez que vocês comentam, vocês engajam no nosso trabalho e faz com que a plataforma entenda que aquele assunto é interessante, então a plataforma mostra aquele assunto e divulga mais aquele assunto. A mesma coisa com o que eu falei agora, mas a mesma coisa aqui também com o nosso podcast. Certo, galera? É isso aí, agora sim, Magda, né? Vamos adentrar o nosso assunto, né? Para ter esse bate-papo que vai ser massa aqui, que já está sendo, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a nossa convidada, né, diante das experiências pessoais e das vivências dela como uma mulher de terreiro, é a seguinte: por que os cristãos têm tanta raiva e demonizam tanto as religiões de matriz africana e afro-brasileira? Se a vida e a fé alheia não diz respeito a ninguém, além da própria pessoa que segue e já tem essa fé, tendo em vista que a fé é inerente a cada um. Porque as pessoas possuem esse preconceito. A palavra preconceito, ela vem de conceito prévio, né? A gente tem um conceito antes de conhecer aquilo que a gente está falando. Então, é muito leviano da parte cristã ter algum tipo de preconceito sobre algo que eles não conhecem. A gente tem alguma opinião sobre algo que a gente já viu, que a gente participou, mas ouvir falar, saber por outros, não significa que aquilo ali é verdade. Acaba sendo um telefone sem fio que vai chegando para os cristãos, né? E eles vão criando várias ideias e criando várias minhoquinhas na cabeça sobre aquilo que acontece.
Sem falar na seguinte questão. A gente tem uma questão chamada racismo estrutural, na qual a religião de matriz africana, todas elas, possuem, em sua maioria, de 80 a 90% de pessoas negras. Então, tudo que é ligado ao negro, como se fala até hoje, está denigrindo. Denigrindo no sentido de ser negativo, no sentido pejorativo da palavra denigrir. Né? Eu vou denigrir, então isso vai ser mal, eu estou fazendo mal. Então, o que é que acontece? A falta de conhecimento, a falta de interesse de conhecimento, que eu acho que é o principal aqui, de não buscar saber daquilo que está falando, gera esse preconceito e gera essa fragilidade. Ingrid, como gera essa fragilidade? Não posso ficar perto de uma pessoa de candomblé porque ela vai me influenciar. Não posso ficar perto de mãe Carla porque ela vai influenciar. Ora, se eu tenho a minha fé, se eu tenho a credibilidade, se eu tenho a firmeza daquela fé que eu sigo, independentemente de quem eu esteja perto, a minha fé vai ser a mesma. Independente de com quem eu esteja conversando, a minha fé vai ser a mesma. Então a gente vê que existe uma limitação muito grande dessas pessoas terem um relacionamento conosco. Como se nós fôssemos a história da sociedade por seguir uma religião na qual a polarização existiu, porém a gente tem que lutar diariamente para que essa polarização continue existindo. É muito interessante falar de terreiro, a gente fala de igreja, a gente fala de candomblé, porque as igrejas, sejam elas protestantes, igreja católica, todas elas recebem um incentivo governamental. Os terreiros, eles não recebem. Tudo, absolutamente tudo que acontece dentro de um candomblé é tirado do bolso de cada filho, de cada filha, de cada babalorixá, de cada iaorixá. Então, por que nós não recebemos esse incentivo governamental? Porque é uma religião de preto, porque é uma religião que veio de fora, porque é uma religião que utiliza práticas que, na visão deles, não são práticas corretas, né? E uma das maiores hipocrisias, que inclusive acredito que há uns 3, 4 anos atrás foi colocado isso em pauta na Assembleia lá do estado da Bahia, em Salvador, da questão de bicho, na questão do orô, né? na questão da matança de bicho, que foi proibido e todos os candomblés, todos os axés de Salvador e redondezas caíram em cima para que essa prática não fosse banida, porque é uma prática milenar, é uma prática que existe há muitos anos, inclusive muito tempo antes do cristianismo existir. Né? Então, graças a Deus, Euromilá voltou as práticas a serem realizadas, porque um dos argumentos foi: vocês comem peito, vocês comem frango? Comem. Vocês comem peixe? Comem. Vocês comem carne? Comem. Você come vivo? Não. Vocês comem feito de sacrifícios. Entender o processo de sacrificação, de sacralização de um animal dentro do nosso culto, para quem nunca viu, é algo de extrema importância, de extremo respeito que nós temos com cada animal e que num abatedouro não se tem nada disso. E as pessoas ficam muito tranquilas de ir lá fazerem as compras. Agora, quando é algo na nossa casa, quando é algo voltado à nossa religião, aí é demoníaco, é demonizado, aí é porque é do cão, aí é porque é do diabo. E, particularmente, já deixando bem claro para vocês, é coisa que nós não acreditamos. Principalmente a gente de candomblé. Não acreditamos em inferno, não acreditamos que aquilo que a gente está fazendo vai ser pago de alguma forma, até porque não acreditamos em pecado. Né? Então, por não acreditar em pecado, por não acreditar nisso, acreditar na vida, acreditar na força da natureza que é o orixá, nós
continuamos fazendo todo aquele ritual que nos foi passado desde os nossos antepassados. Até mesmo porque um ponto muito importante que Ingrid colocou, primeiro que o diabo ele é cristão. O diabo é uma divindade, deidade, entidade, como vocês queiram nominar, cristã. Ele não faz parte da raiz da epistemologia de crença africana, ancestral negra. Né? A gente não cultua. Inclusive, é uma entidade, ou como vocês queiram chamar, que é cultuado dentro da igreja. Porque se você tirar o diabo dentro da igreja, ele vazia. É ele que tem as aspectos. Porque de 100% das pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, estão por medo, não estão por fé e nem amor ao Deus que elas devem servir. Elas estão única e exclusivamente com medo de ir para o inferno, com medo do diabo. E se você tira o diabo dentro da igreja, porque se você vai assistir um culto dentro da igreja, metade ou mais da metade do culto é falar diabo, capeta, satanás, enfim. Então, é uma entidade, é uma criação cristã que foi exatamente construída dentro dessa perspectiva cristã como um dispositivo de controle, nada mais do que isso. Né? E dentro da nossa epistemologia de crença, dentro da nossa raiz ancestral, essa entidade não existe dentro dos nossos cultos. E a hipocrisia, como você colocou, da questão dos bichos, inclusive o Dr. Édio, um advogado que defendeu essa causa, no discurso dele, tem uma parte do discurso dele que ele diz assim, enquanto os oponentes, as pessoas que entraram com essa ação, faziam seus discursos por conta da sacralização dos animais, ele observava os sapatos dessas pessoas que estavam falando. E eram todos sapatos de couro. Né? Ele, na sua defesa, ele traz ele faz essa observação. Justamente, gente, é a hipocrisia e a questão da prepotência, porque eles são muito prepotentes, né? De se achar o direito de invadir os nossos espaços, de invadir o nosso limite de ser, para nos abordar, né? E vir falar e pregar da fé e falar da crença deles como se eles tivessem esse direito. Eles não têm esse direito. Né? De nos desrespeitar, nos violarmos dessa forma, porque isso é individual. É inerente a cada ser. Né? Então, essa fragilidade da fé cristã que os cristãos têm, eu penso, e aí eu vou passar a bola para você, eu penso que é nada mais nada menos do que eles estão atrás de uma legitimidade para a fé deles, coisa que a gente deve ter precisa. É aquela coisa que diz assim, eu preciso que você se converta à minha fé, eu preciso que você se converta para a minha religião, para me convencer que eu fiz as coisas certas. E a gente não tem essa necessidade. Né? Porque a gente é satisfeito, a gente é inteira com a nossa fé, com a nossa crença, a nossa fé é suficiente para a gente. A gente não tem a necessidade de abordar as pessoas nas ruas, em transportes públicos, para estar falando de Exu, para estar falando dos nossos orixás, porque a gente não precisa da legitimidade de ninguém para isso. Porque a nossa vivência, as nossas experiências com a nossa ancestralidade é no dia a dia, na prática. A gente nem tem tempo para estar no meio da rua gritando igual umas loucas para falar de Exu para os outros, nem dos orixás. Não temos tempo para isso, porque ser de terreiro demanda muita responsabilidade, a gente tem muito compromisso. Né? De cuidar de terreiro, de assentamento, cuidar de pessoas, sempre tem um banho para bater, um é bom para fazer, enfim, quem é de terreiro sabe.
E a gente não precisa de ninguém para legitimar a nossa fé, porque ela é suficiente para a gente. A nossa vivência com a nossa ancestralidade é suficiente para a gente. É por isso que você nunca vai ver uma pessoa de terreiro invadindo igrejas e nem abordando as pessoas na rua, porque a gente não tem essa necessidade, não tem tempo e nem precisa disso. E assim, como você falou, né, essa abordagem, quando eles fazem uma abordagem, principalmente os cristãos, quando eles fazem uma abordagem, é uma abordagem totalmente assim, agressiva, ofensiva. É, nós temos que engolir de goela abaixo a verdade deles. E aí é quando eu me contraponho, e em algumas situações, quando eu estou good vibes, tranquila, eu não respondo. Mas quando eu não estou, eu acabo debatendo sobre aquele questionamento. Por quê? Mas você está com inferno, também com inferno. Mas por quê? Eu não preciso que ninguém venha me dizer sobre a minha fé, porque a minha fé é minha. Quem tem que acreditar na minha fé sou eu. Eu não preciso falar com ninguém sobre a minha fé para que aquela pessoa legitime a minha fé e eu fique cada vez com mais fé. A única pessoa ou único ser que eu preciso manter constância é a minha espiritualidade, é o meu sagrado orixá e são os meus espíritos. Eles é quem fazem com que eu mantenha a minha fé diariamente. Eles é quem fazem com que eu mantenha a minha credibilidade neles diariamente. É, eu acho muito interessante, porque pegando o gancho do que Mãe Carla falou, a questão do diabo. Né? A questão do diabo, eu vou falar sério aqui, mas a questão do diabo é sempre alguma coisa, é uma coisa engraçada para mim, porque assim, a gente sempre nota que o diabo ele faz mais parte da igreja cristã do que Jesus e do que Deus, né? Porque se a gente for num culto, o culto dura 1 hora, 45 minutos vai ser falando de Satanás e de diabo. Os próprios hinos que eles cantam, né? Não, total. Os próprios Os hinos. próprios hinos. Então, assim, eles falam que nós temos diabo, mas diabo tem quem chama, e quem chama são eles. Então, o que é que acontece? Se eles tivessem uma oportunidade de ir no terreiro de Candomblé, eles iam entender que nem diabo existe. Porque para a gente, diabo é uma criação, é um inventário criado para pôr medo nas pessoas e para que as pessoas sigam aprisionadas com a visão fechada para que mal nenhum aconteça com elas. Então, essa questão de, de igreja é uma questão que me incomoda bastante no sentido do racismo religioso que nós seguimos e que nós temos, né? E acontece assim, porque se eu sair com esse turbante que não está afetando nada, nem afetando ninguém, isso já é motivo de olhares, isso já é motivo de cochicho, isso já é motivo de chacota. Então, assim, gente, viver neste país sendo pessoa de matriz africana é um desafio diário. Além de amar a nossa religião, além de ter fé na nossa religião, ter credibilidade naquilo que a gente acredita, a gente tem que lidar com esses desafios diários de hostilização na rua, porque é isso que acontece. Nós somos hostilizados pela roupa que vestimos, pelas voltas que andamos, por tudo que nós fazemos, né? Então, não vou me aproximar de Mãe Carla, porque Mãe Carla é macumbeira. Mãe Carla, antes de qualquer coisa, é um ser humano. Ingrid, antes de qualquer coisa, é um ser humano. E por que a fé de Ingrid implica de uma forma negativa dela conversar comigo? Por que eu não posso conversar com Mãe Carla? Será que Mãe Carla vai falar 1000 vezes sobre candomblé? Pelo contrário, vocês cristãos
é que falam 1000 vezes da religião de vocês se a gente for conversar. Nós não. Porque eu, nem mãe Carla, não tenho interesse de fazer a conversão de ninguém. Até porque a crença, ela é minha. A crença, ela é dela. Nesses anos todos, né, eu estou em candomblé faz o quê? Eu estou com 28 anos, desde os meus 18 anos. Então, eu nunca chamei ninguém, ou se converte ao candomblé, o candomblé é maravilhoso. Não. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu queria conhecer, queria ir. Beleza, vamos lá, vai ser tal dia, a gente vai. Mas eu chegar na porta de ninguém para chamar, para expor a minha verdade. E, além de a gente não precisar dessa legitimação das pessoas, tem uma pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta, naquele pessoal do nosso do backstage Da nossa produção. nossa produção aqui, tem aquele ponto também, Ingrid, que eles têm mais fé, eles acreditam muito nas divindades que a gente cultua do que neles mesmos. Uma prova disso, se a gente sai na rua com as nossas voltas paramentadas, se eles veem um sigilo luciferiano no pescoço de alguém, eles se benzem, tomam o sangue de Cristo, né? Sangue de Cristo tem poder, eles costumam dizer. Ora, se você é cristão, diz que acredita em Deus, e seu Deus é o Todo-Poderoso, e que você está salvo a partir dele, então por que um sigilo, uma guia, uma paramenta de outra religião te põe tanto medo? Tu precisa se benzer e clamar o sangue de Cristo, então quer dizer que aquela paramenta, aquela porta que a pessoa está usando, tem muito mais força do que aquilo que tu disse que acredita, né? E um outro ponto muito interessante que eu me peguei pensando hoje é o seguinte: quando surge uma pessoa na mídia, nas redes sociais, e que do nada essa pessoa boa estoura, fica famoso, fica rico, com muita rapidez, por que eles não dizem que essa pessoa fez um voto com Deus, ou fez um pacto com Deus? Diz logo que foi um pacto com o diabo. Ah, só pode ter feito pacto com o diabo para ficar rico do dia para a noite, para ter ficado famoso do dia para a noite. Se o Deus deles é o Deus da prata e do ouro, se eles acreditam tanto e têm tanta fé na crença e no Deus deles, então por que eles não atribuem essa fama, essa riqueza, essa ascensão que eles julgam rápida ao Deus deles? Eles dizem que foi o pacto com o diabo, pacto com o demônio. Não condiz uma coisa com a outra. E o engraçado é que, assim, esses ataques sempre vêm de pessoas do mesmo meio. Então, se um cristão conseguiu chegar lá, naquele objetivo que ele queria, que ele quis, esse irmão está desviado. Esse irmão está fazendo um pacto com o diabo. Esse irmão e assim, não consegue comemorar e ficar feliz com a vitória. A vitória do irmão. Uma coisa que eu sempre assisto, porque eu acho interessante a gente entender todos os lados, e eu sempre assisto vídeos de exorcismo na igreja. Né? Gente, eu fiquei assim, impressionada o quanto os pastores, eles conhecem os nomes das entidades. Olha, tranca-rua, tranca-rua, gira, cigana. Então, conhece mais o espírito do que eu. Conhece mais a espiritualidade do que eu. E ela está aqui, vem, faz e tem toda aquela encenação, aquele show, que na verdade muitas vezes acontece até, mas são com quiumbas, né? Que estão ali para perturbar, estão ali realmente para desmoralizá-los, estão ali para jogar na cara deles os mandados que eles fizeram, os erros deles. E a maioria daquilo também é contratado, né? A artista quer contratar.
que são pessoas que realmente mundo, essas pessoas conseguem desmascarar esse pastor, esse presbítero e arrota a santidade. Né? Então, isso é pego no fogo, né? Então, aí acontece aquela coisa toda, mas porque tu estava endemoniado, estava isso, estava aquilo. É muito mais fácil a gente pegar um grupo de pessoas, colocar na cabeça das pessoas que elas têm que fazer aquilo, seguir daquela forma, porque dessa forma é demônio, dessa forma é ruim, para que as pessoas elas tenham a visão fechada, para que elas não consigam ampliar essa visão. Tanto que no cristianismo, tudo vai muito pelo que o pastor fala. E uma das coisas que eu acho muito interessante na religião de matriz africana, seja ela qual for, tudo é aberto para que a gente estude, para que a gente procure, tudo é interligado à física, é interligado à química, é interligado à biologia, é interligado à psicologia. Então, assim, é uma religião que é pautada na ciência. A nossa religião é uma religião, sobretudo, pautada na ciência. Não é algo que um rapaz, que um homem leu, e eu acreditei e que eu vou seguir aquilo pelo resto da minha vida. Não é disponibilizado por essas pessoas um senso crítico. O senso crítico deles é aquilo que o representante deles fala e eles vão cumprir. E na nossa religião, não. Na nossa religião, nós temos a capacidade de pensar, de ter um senso crítico, de perguntar, de tirar dúvida, de saber, de não saber. Então, mãe Carla, como é isso? Mãe Carla, eu não entendi. Mãe Carla, mas dessa forma eu não consegui explicar. Mãe Carla vai procurar todos os subterfúgios para poder explicar aquilo. Então, se ela não consegue explicar, ela vai de mais velho explicar, ela vai de mais novo explicar, mas sempre as nossas dúvidas elas são sanadas. E se não forem sanadas, pelo menos elas são 90%, 80% explicadas, né? Que não acontecem na fé cristã. Né? É aquilo e vai ser bitolado aquilo, nasceu assim, morreu assim, a síndrome da Gabriela, que vai ser essa sempre. Massa de manobra, né? Como eu costumo dizer, quem não pensa é pensado. E a nossa fé, ela é tão suficiente para a gente que não é uma fé cega. É uma fé que a gente questiona, que a gente interroga. É uma fé que a gente tem abertura, tanto para os nossos sacerdotes e sacerdotisas, quanto para a nossa própria espiritualidade, de perguntar o porquê. E sempre temos resposta. Quando a gente vai para um pé de um orixá, um pé de uma entidade, buscar respostas para qualquer questionamento, a gente tem resposta. Ah, é assim porque tem que ser assim. Não. Na nossa ancestralidade se tem um porquê, uma explicação e resposta para tudo. Né? Então, pegou aqui da nossa produção uma pergunta que diz assim: ah, essa daqui é para mim? Enquanto luciferiano, mãe Carla, qual o seu ponto de vista em relação à fraqueza da fé? A senhora é sacerdotisa de Quimbanda, então existe diferença de fé? Bom, eu acredito que diferença de fé talvez possa existir, mas eu acredito que não seja diferença de fé. É diferença de experiências de vida que vai me conduzir a ter ou não fé em alguma coisa, acreditar ou não. São as minhas experiências, além de toda essa estrutura social como nós estamos inseridas desde o nosso nascimento, né, porque a gente já nasce dentro de uma estrutura essa branca, europeia e católica, cristã, né? Então, e as minhas experiências ao longo das minhas vivências de vida é que vai fazer com que eu desperte ou não para aquela fé ao qual eu fui conduzida durante todo esse processo, ou vai me fazer questionar e buscar outros caminhos. Então,
A manifestação dessa fé, dessa crença, sim, é diferente, porque é inerente a cada ser. Nós não somos pessoas iguais, né? Somos seres únicos, únicas e individuais. E a manifestação também da fé, da crença ou não, em alguém ou em alguma coisa. E a outra pergunta, e aí eu vou passar essa pergunta para a nossa convidada, né? Fé. Sem o diabo nas igrejas, ocorreria a falência do catolicismo ou do cristianismo? Com certeza. Sem, com certeza, sem sombra de dúvida. O diabo na religião católica, na religião protestante, é quem participa de 90% do enredo. É, eles que fazem, é o diabo, Satanás, que faz com que as pessoas façam parte dessa religião, não por amor, mas por medo, né? Medo de que, vou sair, vou me afastar e o diabo vai estar perto de mim. Vou sair, vou dar um tempo e o diabo está perto de mim. Eu estou longe do primeiro amor, né? Como ele fala muito. Estou longe do primeiro amor, então estou perto do diabo, estou perto de Satanás. Não estou fazendo as coisas que Deus te agrada. Então, com certeza, destruiria esses cultos, porque, como eu falei para vocês no início, esses cultos eles são pautados em diabo e em Satanás. Esses cultos eles não são pautados é, em crescimento pessoal. Esses cultos não são pautados em conhecer mais sobre aquilo mesmo que eles pregam, né? Porque eu acho que quando a gente passa conhecimento e possui o conhecimento, a gente pode colocar algumas coisinhas em umas caixinhas. Eu falo isso, Satanás e o diabo. Colocar em algumas caixinhas e abrir a mente daquelas pessoas que nos seguem, para que aquelas pessoas sejam seres pensantes, para que aquelas pessoas não sigam, não tenham aquele efeito manada, de seguir aquilo que é dado, de seguir aquilo que é falado. Né? Então, assim, queria não, melhor falando, eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, quem tem algum tipo de curiosidade, né, além de mandar perguntas, dúvidas aqui pra gente, caso vocês tenham a possibilidade e a oportunidade de ir um dia em um terreiro, seja ele de candomblé, terreiro de umbanda, terreiro de quimbanda, qualquer tipo de terreiro, e vocês entenderem como é que funciona, como são as nossas práticas, para vocês desmistificar tudo aquilo que é colocado como negativo, como perigoso, como do mal, né? Então, que é algo que já começa desde a infância, né? Eu cresci no lugar, eu nasci e cresci no bairro do Buraquara. E lá tem uma Ialorixá muito antiga que mora no prédio da frente. Ela me benzeu desde que eu nasci, né? Hoje é uma pessoa que eu considero como mãe, porque tenho muito respeito, é uma pessoa que tem mais de 45 anos de santo. E assim, ela sempre, todos os anos, ela sempre fez os Cormes da União. E assim, no meu prédio, descia eu e mais duas. E as demais a gente trancavam. De jeito nenhum isso é de macumba. De jeito nenhum isso é de mal. Então, assim, a criança ela nasce sem mal, sem maldade. A criança ela nasce sem preconceito. Isso é implementado pela criação dos pais. Então, assim, as crianças elas já nascem entendendo que aquilo ali é do mal sem nem saber por quê. Porque é do mal, porque a minha mãe falou. Então, assim, quando a gente fala de fato que é um racismo estrutural, é porque de fato vem da estrutura, de fato vem da base. Né? As crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam preconceituosas por aquilo que é falado para elas, por aquilo que é pregado a elas. Então, assim, o que eu torço muito, gente, e o que eu, de verdade, assim, do fundo do meu coração, gostaria é que as pessoas pudessem criar seus filhos com a mente liberal, de que eles
quando tivessem grandes, quando tivessem maiores, pudessem escolher uma religião ou nenhuma religião, que eles fizessem parte. Ah, Ingrid, mas meu filho, eu sou evangélica, eu sou protestante, meu filho vai para onde eu vou. Ok. Mas teu filho, quando tiver maior, ele vai ter a oportunidade e a possibilidade de escolher aquilo que ele quer. Que não seja uma imposição. Ele vai ficar sendo imposto, ele vai ficar naquela religião por medo, ele vai ficar naquela religião porque o diabo vai vir, o diabo vai pegar ele, porque Jesus Cristo vai salvar e Jesus Cristo vai descer e aquela confusão toda. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais amo dentro de Candomblé é essa pressão que não existe. Dentro de Candomblé, a gente pode ter uma coisa que para mim é uma das coisas que eu mais amo. Dentro de Candomblé a gente é livre. Dentro do Candomblé a gente é livre para tomar nossas escolhas, a gente é livre para se posicionar diante de qualquer tipo de assunto. A gente é livre para falar, a gente é livre para existir. E existir dentro desse culto é a nossa luta. E vai ser a luta, minha luta, até o meu fim dos tempos dentro da terra. Porque eu sempre vou lutar não para que as pessoas entendam a minha religião de goela abaixo, porque não é isso que eu quero, mas que as pessoas elas possam ter respeito sobre aquilo que eu acredito, né? Porque é muito bom a gente ser respeitado. Então, respeito é bom também, eu gosto e todo mundo gosta. Tem um comentário aqui da nossa produção que diz assim: o termo diabo é um laço que traz o medo para que as pessoas apenas façam aquilo que os outros querem, para que os laços do medo sejam eternos. É justamente isso que Ingrid falou, né? É a manipulação através do medo. Criam-se um dispositivo de controle para manipular aquilo ali. E esse questionamento, né, que Ingrid colocou, de poder questionar, se você está dentro da igreja e questiona, você está indo contra Deus, porque dentro da igreja não se questiona. É o que o líder fala, é o que o líder prega, ou seja, quem não pensa é quem sabe. Tem ninguém que pensa por você. E você tem que acatar aquela doutrina. Você é doutrinado aquilo. E a outra pergunta aqui que eu vou passar para você também. Nós louvamos com fundamento ancestral. Então, qual a sua opinião quanto às transformações que os homens introduzem nos rituais? Os rituais de Candomblé? Nos rituais, não, nos rituais ancestrais, nos rituais ancestrais. Eu acredito que a pergunta é sobre muita coisa dentro da ritualística foi criada pelo homem. Sim. Né? Muita coisa foi criada pelo homem. Tem coisas que não precisaria existir dentro das ritualísticas. Então a pergunta é: qual a sua opinião quanto às transformações que os homens introduzem dentro dos rituais? Né? Essas criações, que muita coisa foi imposta pelo homem. É dentro dos rituais de candomblé ou dentro dos cultos ancestrais? Dentro dos cultos ancestrais. Ah, então, quando a gente, e assim, hoje, ultimamente a gente está tendo com a internet a possibilidade de presenciar vários tipos de culto, né? De Baba Yaga, os cultos, todos os cultos que em África acontecem. E assim, houve pela questão do tráfego, né, negreiro de África para o Brasil, houve várias disseminações e houveram várias modificações de culto. Então, assim, hoje os cultos eles são completamente diferentes, de casa para casa, de lugar para lugar. E a gente não pode dizer que um está errado ou que um está certo. Sempre a gente fala que cada casa mete seu pirão da forma que quer.
né? Então, a ancestralidade que existe em África, por exemplo, é uma ancestralidade totalmente diferente da que existe no Brasil. Fale de novo para mim, Vinícius, por favor. Nós louvamos com fundamento ancestral. A gente louva a nossa ancestralidade com fundamento. Tudo tem fundamento. E muitas coisas que tem dentro das ritualísticas foram impostas, foram criadas pelo homem. Qual a sua opinião sobre essas imposições, sobre essas coisas que o homem introduziu dentro desses cultos? Então, falando sobre essa introdução, mesmo a gente sendo da religião, obviamente, como eu falei antes, né, a gente não tem aquele freiozinho de boi, a gente é levado a fazer questionamentos. Muitas introduções de ancestralidades foram importantes serem introduzidas. Porém, muitas coisas dentro da nossa própria religião não tem necessidade de não tem necessidade de agir, não tem necessidade de ter. Né? Então, se tem uma coisa, dentro de candomblé principalmente, que é o funcionamento ancestral de cada casa, que é feito que eu tinha falado antes. O funcionamento ancestral de cada casa. E cada um acaba colocando o seu dedo, o seu tempero, o seu salzinho. E essa ancestralidade principal vem sendo modificada a partir desse momento e quem chega a cada lugar a ancestralidade vai agindo de forma diferente. E respondeu? Acho que sim, colocaram aqui. Sobre este tema, cada um poderia falar de seu segmento? Pode ser, quer começar? De que tema, no caso? Não entendi. É uma pergunta Para tá? que condições impostas nos rituais. Você pode falar sobre a primeira que você inicia, você já iniciou, você tem iniciado na casa, e Ingrid pode falar em a experiência dela com o Umbanda, que é iniciada também. Bom, dentro da minha quimbanda, né, a quimbanda ancestral da que é a quimbanda da Dona Maria, que é a cultura dona da casa, nem toda a ritualística, toda a estrutura é trazida por ela, né? É Dona Maria que é a ciência dela, é a raiz dela. Então, tudo que se faz de um padê, da forma que a gente acende uma vela até a iniciação de uma pessoa, esse fundamento, esse culto, essas ritualísticas é trazido por ela. Não foi nada inventado por mim, da minha cabeça, ou que eu quis que fosse daquele jeito, ou eu vou fazer assim porque eu acho bonito, acho legal, ou assim porque eu acho que vai dar certo. Não. Né? Eu não tenho tanta coragem para isso. E por ter uma responsabilidade muito grande, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, né? E essa estrutura vem dela, é a raiz dela, né? É aquela coisa, ela manda, eu obedeço. Inclusive, tem coisas que eu me sentei com ela para conversar, para não só entender, mas porque assim, a Dona Maria, a gente pode fazer dessa forma, né? Dentro da minha intimidade que eu tenho com ela. E uma coisa que ela sempre diz é o seguinte: bolo que muito mexe desanda. Na minha quimbanda a ciência é minha. Então é tudo ela, não sou eu que faço nada, não sou eu que mando em nada, ou que criei, ou que quero que seja dessa forma. Né? Tudo tem um fundamento ancestral, e é a ancestralidade dela, a raiz dela. A quimbanda é dela. Eu acho, não sei, respondi a pergunta. Ficou com dúvida? Foi? Sobre esse tema, e, no caso, falar sobre o seu segmento. Então, vamos lá. Eu faço parte de candomblé
fui iniciada, né? No candomblé passa por processos iniciáticos. É uma religião que a gente passa por esse processo iniciático e a cada ano vai galgando um ano de experiência. Hoje eu tenho 5 anos de iniciada, de rampada, e posso ter algumas, posso ter algumas práticas dentro da minha casa de candomblé e aquela coisa toda. Fiz parte de uma casa de candomblé queto, onde eu fui raspada, e hoje eu faço parte de uma casa queto jeje, que é onde eu tomo as minhas obrigações e onde meu babalorixá cuida de mim. Tem um segmento do orixá, cultuo a Jurema Sagrada, cultuo as entidades que eu tenho, porém o foco maior, digamos assim, é o meu orixá. Então, o orixá é uma energia, né? O orixá é uma força da natureza. Então, é isso que eu cultuo, é para o orixá que eu vivo, né? É para o orixá que eu disponibilizo todo o meu tempo possível e meu tempo impossível para que as coisas dele sejam feitas, para que tudo sempre saia da melhor forma. Viver para o orixá, conhecer realmente o orixá, conhecer o amor de um orixá, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Eu sou extremamente grata por ser escolhida pela minha mãe Oiá e pelo meu pai Ogum, por fazer parte dessa religião, por fazer parte desse amor, que para mim é um amor genuíno, para mim é um amor que eu sinto, é um amor que me abraça, é um amor que me acolhe, é um amor que está presente dentro de mim. E é um amor que eu tenho para dar. Tanto que, quando é questionada essa questão de Satanás, lá, 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 dentro de culto de orixá, especificamente, não se fala disso. Até porque para nós não existe. Né? Então, a gente não fala disso. Né? Então, é um culto que é voltado para cuidado com a energia, cuidado com o ori, com a cabeça, cuidado com o corpo. Então, são ofertados banhos, são feitas limpezas, né? São cantadas cantigas que equivalem a uma prece, equivalem a uma oração, que nos deixa mais tranquilo, uma energia mais leve, uma energia branda e uma energia assim muito gostosa de sentir, para além também da energia da Jurema, né? É uma energia que me traz muito amor, me traz muita paz. São entidades que me acompanham desde a minha infância, né? Eu comecei esse trabalho com entidade, eu tinha 2 anos, e eu não tenho ninguém da minha família de candomblé. Então foi quando a minha mãe foi atrás de procurar saber o que era, tal. E aí minha mãe entrou no centro espírita kardecista, no qual ela faz parte até hoje. E desde pequena eu já incorporava esses espíritos, eu já vivia no meio, eu já nasci para viver com a espiritualidade. Né? Eu já vim com esse caminho traçado, eu já vim com essa missão. E é uma missão que eu agarrei com unhas e dentes e que é o amor do mundo, é o amor da minha vida. Né? Então, é o que eu faço com muito prazer, com muito carinho, com muita devoção. Importante, Ingrid, esse teu relato, porque me fez pensar num outro ponto sobre o tema que a gente está debatendo, está conversando, a fragilidade da fé cristã, que eu acredito que é por isso que eles têm tanta raiva. Porque a nossa vivência dentro dos nossos terreiros com a nossa ancestralidade não é por medo, não é por imposição. A gente se dedica, a gente vive a nossa ancestralidade, é uma filosofia de vida. Porque a gente ama, a gente... Primeiro porque não é todo mundo que nasceu para ser de terreiro, tá? Esse é um ponto. Eu sempre falo isso. Para ser de terreiro, para estar no terreiro, é chamado ancestral. Né? Então, e a gente vivencia porque a gente ama, é orgânico, é de dentro para fora. Não é
imposto, não é por medo, por violência, né? E eu acredito que é por isso que eles têm tanta raiva, essa nossa entrega, essa nossa vivência com a nossa ancestralidade. Você chega dentro de um terreiro, você vê um sacerdote, uma sacerdotisa, as pessoas dali daquele terreiro totalmente prontas e disponíveis para atender a qualquer pessoa que chega ali. O pai e a mãe de santo da casa, o sacerdote e a sacerdotisa, conhecem os seus filhos pelo nome. Às vezes a pessoa tem 100, 200, 300 filhos e sabe o nome de cada um, de cada um. E a disponibilidade, a entrega para cuidar. Não só isso, a dedicação para que esse filho, para que essa filha ascenda na vida como pessoa, na sua vida pessoal, material, profissional, para que essa pessoa não viva não tenha uma vida de escassez, de sofrimento e de miséria. Né? A gente luta e trabalha para que todos e todas, dentro da nossa ancestralidade, do nosso culto, ascenda na vida. Não só uma evolução humana, pessoal, mas uma evolução material, física, financeira, assim, para que viva bem e seja feliz. A gente não cultua a miséria, cultua a escassez e muito menos queremos os nossos filhos e nossas filhas vivendo uma vida de escassez e de miséria. Pelo contrário, o nosso trabalho, a nossa dedicação é para que a vida das pessoas, dos nossos dentro do terreiro, tenha um equilíbrio harmônico em todos os pontos da sua vida. Ao contrário do que a gente vê dentro da fé cristã, dessa estrutura. A riqueza, a prosperidade e a fartura nas mãos das lideranças, enquanto o rebanho, uma vida de miséria. Eu queria comentar um fato que aconteceu essa semana. A gente está no dia 8 de agosto. E tem uma mulher que eu admiro, acho muito interessante. Obviamente que a gente ninguém é perfeito e a gente também vai orar e amar tudo que a pessoa faz. Mas assim, essa semana o Instagram ele veio bombando com esse questionamento sobre a Anitta, né? A Anitta lançou um álbum completamente sobre o candomblé, né? Então, ela falou sobre Pombagira, ela falou sobre Exu, ela falou sobre fé, ela falou sobre orixá, ela falou sobre cemitério, ela falou sobre várias coisas. É um álbum incrível, é um álbum muito corajoso, é um álbum muito à frente do tempo. É um álbum que ninguém nunca teve a coragem de fazer. E uma certa blogueira recém-convertida, ela simplesmente achou no direito, se achou no direito, de pegar a Bíblia dela, abrir uma live, e ela é uma brigada, e ela é uma, uma blogueira muito conhecida, e ela achou no direito de abrir essa live, pegar a Bíblia deste tamanho, começar a ler, começar a direcionar a Anitta e começar a fazer todas as críticas possíveis para a Anitta, né? Dizendo que a Anitta é o demônio, dizendo que a Anitta é isso, dizendo que a Anitta é aquilo, tal, tal, tal. E o que acontece? Acontece que acontece que Anitta, nada mais, nada menos, foi uma mulher que teve coragem de pegar a, a religião, a crença dela, a religião de matriz africana e colocar no topo, colocar isso como visibilidade, porque isso, para a população, jamais é para ser feito. Colocado no topo, colocado na visibilidade, colocado para que as pessoas vejam. A nossa religião, para as pessoas, ela tem que ficar fechadinha numa casa
escondido por baixo dos panos. E a Anitta, ela teve essa sagacidade de trazer isso a público, trazer como uma artista reconhecida mundialmente. Eu achei assim uma coisa incrível, toda a obra que ela fez. E essa moça, essa influencer, ela foi assim, ela passou a semana sendo fortemente atacada. Inclusive, teve um depoimento de advogado dela e aquela coisa tudo mais. Claro, os pentecostais apoiando ela. Não porque falar de Jesus incomoda, falar de Deus incomoda. Mas a questão é que é o seguinte, a Anitta ela não perguntou em momento nenhum o que é que os cristãos achavam sobre isso. A Anitta fez aquele álbum direcionado para as pessoas que curtem aquele tipo de áudio, que curtem a religião, que são adeptas à religião, que são simpatizantes à religião. Então não tem nada do que um cristão ir lá no Instagram de Anitta e ouvir as músicas de Anitta e ir para o Instagram dela, comentar que ela está errada, comentar que aquilo é do diabo, comentar, sendo que se eu não compacto com aquilo que a pessoa faz, por que eu vou atrás daquilo que a pessoa faz para criticar? Aí ainda a gente traz mais uma vez a questão da fragilidade da fé. Eu Exatamente. preciso anular o outro para que eu me certifique de que a minha fé, daquilo que eu acredito é a verdadeira. E ainda ela saiu com um discurso bem forte, dizendo assim, a verdade é só um. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. E eu achei bem interessante uma moça que estava embaixo, assim. Aí ela falou, mas é verdade. Porque a verdade ela depende de um ponto de vista. Né? Então, o que é verdade para você pode ser verdade, pode ser mentira para mim. O que é mentira para você pode ser verdade. Então, assim, que tipo de verdade é essa? A verdade é absoluta? Aí vamos trabalhar, aí eu puxo até para a filosofia. Mas a verdade é absoluta? A verdade ela é abstrata? A verdade ela passa por várias nuances. Então, falando de uma coisa bem recente que aconteceu em relação a esse assunto, basicamente, que até foi legal trazer como pauta, foi essa questão da Anitta, que colocou a nossa religião no lugar que a nossa religião sempre deveria estar, no local que a religião da gente sempre deveria permanecer. Nós somos filhas e filhos de reis e rainhas africanos. Nós não somos escravos. O nosso povo não é um povo escravo. São pessoas que foram escravizadas. Pessoas que viviam nas suas terras e foram arrancadas brutalmente por homens brancos, por homens europeus que quiseram ganhar dinheiro em cima do nosso povo. Então, nosso povo é um povo rico, rico em conhecimento, rico em cultura, rico em ancestralidade, rico em tudo que se possa imaginar. Porém, a marginalização, primeiro por ser preto, segundo por ser de candomblé, é muito pesada. E juntamente dentro disso que você trouxe, né, pegando o gancho, eles demonizam tanto, eu costumo dizer que eles demonizam aquilo que eles não conseguem dominar. A nossa ancestralidade, a nossa raiz é tão profunda, mas tão profunda, muito mais profunda do que o ódio daqueles e daquelas que tentam nos destruir. A história do nosso povo, da nossa ancestralidade, a nossa história, quantos corpos foram tombados, né, dentro desse contexto histórico que você trouxe, da escravização. E a gente está aqui, somos descendentes desse povo. Então, o ódio, a raiva é justamente essa, porque quanto mais eles tentam nos destruir, quanto mais eles tentam nos invisibilizar, apagar nossa história, nossa ancestralidade, a gente prolifera. Eles não conseguem entender. E o ponto do ódio também que eles têm, para além disso, é uma experiência que eu vivenciei. Eu tenho
uma estrutura familiar cristã, né? Passei um tempo também na igreja e depois rompi com esse caminho, graças a Exu. Eu tenho uma experiência bem interessante, Ingrid. A minha mãe, ela é da igreja e ela estava fazendo uma mobilização dentro da igreja com os irmãos e as irmãs de um grupo lá que ela participava para ajudar uma pessoa da igreja que estava passando por necessidade. Certo. E aí ela foi até um dos líderes dessa igreja, uma das pessoas, um dos homens que era um cargo dentro da igreja, para falar sobre essa pessoa que estava passando necessidade, e esse líder não sabia quem era. Aí a minha mãe foi até o pastor da igreja para falar com o pastor que estava mobilizando essas pessoas e também para pedir ao pastor, né, a ajuda e que mobilizasse outras pessoas, e o pastor não sabia quem era. Ou seja, eles não sabem o nome, eles não sabem o nome do seu próprio rebanho, das próprias pessoas que eles deveriam ter a responsabilidade para cuidar. Então, uma das raivas que os cristãos têm da gente é justamente essa. A gente conhece o nosso povo pelo nome. Nome de batismo e nome de axé. A gente luta na nossa comunidade, no coletivo, para o coletivo. Os nossos, dentro dos nossos terreiros, não passam por provação, não passam fome, não passam por necessidade. Porque a gente luta no coletivo e para o coletivo. Não tem essa de um líder viver uma vida de ostentação, de luxo, e enquanto o nosso povo está numa vida de miséria, de escassez. Eu acredito, Ingrid, que uma das coisas pega. Porque, veja, como é que entra na cabeça de um cara que está no púlpito de uma igreja, manipulando aquelas pessoas, e aquelas pessoas ali sendo massa de manobra? Se aquela pessoa, porventura, começa a enxergar fora daquilo ali, e começa a perceber que tem uma outra vertente religiosa, uma outra raiz ancestral, que luta pelos seus, para que os seus também ascendam, vai ficar satisfeito. Acaba com a conversação. E enquanto os seus passam fome, são justamente esses que passam fome que sustentam o luxo dos seus líderes com os 10% do seu salário. Isso quando tem. Então eles não engolem, porque o nosso caminho é um caminho de coletivo. A gente luta pelos nossos. Mandaram uma pergunta aqui, Vilma. Tem aqui. Essa, Vai. eu não sei se é a mesma pergunta que chegou aqui, de um dos pontos que você trouxe sobre a iniciação, né, sobre o segmento individual da gente. Tem assim, que você fala um pouco da sua iniciação desse processo. Tem assim, essa iniciação segue uma ordem litúrgica qual não precisa abrir fundamento. Toda estrutura de crença, toda estrutura religiosa, ela tem as suas liturgias, ela tem a sua estrutura litúrgica, né? Então é o passo a passo. Ninguém começa na vida fazendo faculdade. Você tem que ir o maternal, o pré, o jardim, primeira, segunda, segunda, terceira, tem que fazer. Então, a mesma coisa dentro da estrutura cristã, tem as suas liturgias, né? O processo de você chegar no templo, no terreiro, todo o processo de aprendizado até você ter a iniciação. As iniciações têm a sua ritualística, tudo tem um ritual. E esse ritual, ele é fundamentado. Ele tem um porquê
porquê, tem uma explicação. Não é nada porque a gente acha, ou é feito porque a gente acha bonito, ou porque acha que é assim. Não. Tudo tem um porquê, toda a ritualística, a posição de cada coisa, de cada elemento, tudo tem um porquê, tudo é limitado. Se você responder, quer falar alguma coisa sobre isso? Pode. Olha, tem uma pergunta aqui que a nossa produção, A nossa produção está inspirada. ela você acredita que o movimento de racismo dos terreiros seria para extermínio do nosso povo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu acho que o extermínio da gente seria a grande vitória dessas pessoas que nos odeiam, porque é muito interessante que é o que é pregado, é assim, nós somos todos irmãos em Cristo, em Cristo. Mas Deus, ele, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. O que é pecado? Para a gente existe pecado? Não. Então, exterminar essas pessoas que para eles são incrédulas, que para eles trazem mal, como é que eu posso dizer? Mal influência para filhos, para filhas, para as pessoas que vêm, seria, seria a melhor coisa que podia acontecer na vida. A gente vem acompanhando aí, inclusive essa semana passada, policiais fortemente armados invadiram um terreiro de Salvador, né? E é assim, isso acontecia no tempo da Barroquinha, no tempo do Apolo Fonjá, no tempo, há muito tempo atrás, e isso voltar a acontecer é uma regressão, né? É voltar a acontecer uma regressão e para nós da religião é algo de muita tristeza, porque polícia fortemente armada, com fuzil, com semi-metralhadora, deveriam estar na rua procurando bandidos, procurando traficantes, procurando pessoas que assassinam, né? E não dentro de uma casa religiosa na qual estamos apenas cultuando aquilo que acreditamos, sem atingir a fé de ninguém, sem atingir o espaço de ninguém, sem atingir moralmente o outro, sem mexer com o outro. Nós estamos ali apenas cultuando aquilo que nós acreditamos. Então, a nossa crença, ela incomoda muito. A nossa crença, ela incomoda muito. Porque, como a gente já falou no início, somos negros, somos descendentes de africanos, somos pessoas que, mesmo com toda dificuldade, permanecemos. Nós somos de resistência. E isso é uma das coisas que eu acho mais linda na nossa religião. Nós somos de resistência, porque apesar de tudo e de tanta coisa que já aconteceu, nós estamos aqui seguindo firmes e fortes, com trancos e barrancos. Terreiro é invadido, tocado fogo, os irmãos se juntam, reerguem o terreiro e o terreiro volta a funcionar. E assim, por mais que eles tentem, eles não vão nos parar, eles não vão nos calar. Por quê? Até se a gente não tiver um terreiro, A gente cultua na rua. a gente cultua na rua, a gente cultua dentro da nossa casa, a gente cultua no nosso pensamento, né? O nosso pensamento ele tem muita força, ele tem muito poder. Ah, não pode acender uma vela, mas eu vou firmar meu pensamento. Ah, não pode fazer aquilo, tá certo. Tava fazendo o quê? Nada, orando, posso orar, dá para orar. Então, assim, por mais que tentem acabar com o nosso povo, eu tenho um recado para dizer. Continuem a acabar com o nosso povo. Continuem a atacar o nosso povo. Nós estaremos aqui. Nós iremos resistir. E nós seremos sempre unidos. É isso aí.
Falam tanto de diabo, demonizam tanto, mas não somos nós que invadimos as igrejas com armas em punho, né? Bom, já temos 1 hora e, nossa, como passou rápido, 1 hora e 14 minutos. Eu vou fazer a última pergunta, né, para a gente ir encerrar, né, a nossa conversa. Chegou para Chloe também, porque chegou aqui para mim e diz assim, e essa aí é para você. Você acredita que no candomblé os cargos são apertados pelo orixá ou pelo sacerdote? Polêmica. Polêmica. Não está dentro do contexto do nosso tema, mas passei a bola para mim. Gente, sendo bem sincera, é algo que é muito relativo. Muito relativo. Infelizmente, em todos os lugares temos pessoas que são mau caráter. Temos pessoas que são trambiqueiras. Temos pessoas que visualizam isso aqui. E isso aqui é o que dá poder e é o que é a mola do mundo, né? Então, só para me lembrar da pergunta, como é? Você acredita que no candomblé os cargos são apertados pelo orixá ou pelo sacerdote? Eu acredito 50-50. 50% é ofertado pelo próprio chá e 50% é oferecido por algum tipo de amizade, por algum tipo de caminho. Isso aqui, eu estou falando isso aqui, o povo vai cair em cima de mim. Vai. Sabe, olha, você sustenta. Verdade, é isso que eu vejo. Eu não E é a nossa vivência. vi hoje, eu estou menina com o Black, faço parte do mundo há muitos anos. Então a gente vai passando, a gente vai vendo, a gente vai vivenciando. E de muitos anos para cá eu passei a observar muitas coisas, sabe? E muitas vezes as pessoas recebem realmente por merecimento. Que são pessoas que estão ali, que vivem aquilo ali, que sabem exatamente de tudo, que sabem o local de tudo, que sabem resolver tudo, que sabem fazer tudo. E às vezes tem muitas pessoas que não sabem ler e ler, mas porque têm um poder aquisitivo maior, levam essa vantagem de ser cargo, de ter uma patente. Agora, eu como IAU significa um iniciado, irmão mais novo, iniciado, enfim. Eu sempre quis esperar o tempo, porque eu acho que a gente aprende com o tempo. O candomblé, a jurema, a quimbanda, todas essas religiões são religiões que não são pautadas em um livro como na Bíblia. São religiões que a gente aprende em convivência. Mãe Carla vai me passar o que a ancestralidade dela passou. São religiões que vão ser passadas pela oratória. Então, assim, eu acredito que quanto mais tempo a gente ouve, a gente escuta a mãe Carla, a escuta outra mãe, a escuta outra mãe, a gente tira a nossa conclusão daquilo ali. Então, eu particularmente, nunca tive, como existe em Candomblé, a vaidade, porque isso é uma vaidade, de querer assumir um posto, de querer assumir um cargo, na qual eu não tenho a mínima preparação para aquilo. E mesmo tendo, eu prefiro esperar o tempo certo para que isso aconteça. Que também não aconteça, aí para mim está tudo bem. Porque cargo quer dizer responsabilidade. Cargo quer dizer fazer parte, estar presente daquilo ali sempre. Cargo quer dizer orientar outras pessoas. Cargo quer dizer responsabilidade sobre uma casa. Cargo quer dizer muita coisa. Então é importante para um cargo ter o um mínimo de conhecimento, ter o um mínimo de embasamento sobre, claramente que eu sou professora e eu não sou a dona do mundo que sei de tudo. Mas
muitas coisas eu preciso saber. E acredito que o carro da mesma forma. Muitas coisas o carro precisa saber. Um carro precisa saber como é que se faz um axé, como é que se faz uma comida de santo, como é que se faz uma comida para algum, como é que se lava uma quartinha, como é que enche, como é que faz. E isso a gente só aprende vivendo. Isso não aprende sendo bonitinha, sendo linda. Cheguei no candomblé hoje, ganhei meu carro. Sou carro. Ou comprando um curso na internet. Sou carro. Que excelente. Minha mãe me ajuda aqui nessa comida. Eu não sei não. Oxente, uma sala de carro. Minha mãe me. Oxente, porque eu cheguei agora. Então assim, é 50%. Orixá e 50% Babalorixá. Na minha perspectiva. É isso aí, gente. Bom, nós já estamos com 1 hora e 20 minutos. Vamos para os, né, para os momentos finais da nossa conversa. Estou muito feliz, muito agradecida. Né? Quero dedicar esse primeiro episódio do nosso podcast a toda a nossa ancestralidade, a toda a nossa espiritualidade, Achei. né? Os nossos orixás, a minha quimbanda, Dona Maria especialmente, que é carinhosamente como eu a chamo, o demônio de saia que mora nas minhas costas. Né? Esse primeiro episódio eu quero dedicar e oferecer a todo o nosso povo, a toda a nossa ancestralidade, que tem nos sustentado, nos mantido de pé. Né? E quem é Ingrid Andrade? Quem é Ingrid Andrade? Eu sou uma pessoa muito louca. Vamos começar, né? Eu não tenho nem O pessoal da produção está Gente, dizendo tá aqui, todo- não tenho nem dúvida. Depende do ponto de vista de quem vê. Veja bem, eu sou filha de Oiá Ogum, né? E- Continua. Então, eu sou filha de Oiá Ogum. Quem é Ingrid Andrade? Ingrid Andrade é uma pessoa que busca todo dia se melhorar como pessoa e como pessoa religiosa. É uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente palhaça, completamente louca, verdadeiramente, completamente doida. É uma pessoa que tem amor por aquilo que faz. Eu sou alguém que eu sou extremamente determinada. Então, quando eu digo que eu vou fazer algo, vai dar cedo nas canelas, mas eu vou fazer, né? Eu sou uma pessoa que admiro e amo a natureza. Eu sou forte e tenho os meus momentos de fraqueza, assim como todos os seres humanos. Sou uma pessoa apaixonada pelas pessoas que andam comigo. Carla e minha madrinha que está aqui nos bastidores são pessoas que eu conheço desde o ano de 2017. Ô mulher, não precisa falar de tempo, De de tempo, data. é. Pula essa parte. Então, assim, são pessoas que a gente vem adubando sempre, né? Esses laços, esses vínculos, essa amizade, para que a gente consiga evoluir cada uma da sua forma com a espiritualidade. Eu tenho uma filha, Amora, de 4 patas, que tem 3 anos. Coisa mais linda, gente. Eu sou casada com Luanda e, e é isso, Ingrid é isso. Ingrid é um misto de loucura. Aí ao mesmo tempo ela tá bem, daqui a pouco ela chora, ela grita, aí ela se desespera, aí liga para todo mundo. Aí depois desliga e diz que tá tudo certo e ninguém entende nada. Entendeu? Então assim, eu tenho uma amiga, né? Eu tenho que ela diz assim, amiga, e a gente precisa de sempre um número de emergência. Então eu vou colocar o teu número de emergência. Eu disse, meu amor, olha só, não tem a menor condições, porque eu sou a emergência. Então não tem como eu lhe ajudar
aquilo não me ajuda, entendeu? Mas aí eu não fiz. E quem é Infere Fé? Eita! É... é uma pessoa que estava predestinada a nascer. É uma pessoa que mudou completamente a minha vida. Foi uma pessoa que eu tive muita dúvida logo no início, se ela deveria nascer ou não. E depois de ter nascido foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Respondendo a pergunta de antes, brincando com essa, eu tenho assim, eu tenho muito orgulho que eu sou uma pessoa que eu faço tudo aquilo que eu desejo fazer. E que se eu hoje eu partisse, eu partiria muito feliz por tudo que eu conquistei dentro da minha religião, dentro do meu profissional, principalmente dentro da minha religião. Eu estava vendo umas fotos do meu Iaú e lembrando que foi um dia desse, né? Eu entrei sem saber de nada, verdinha, e hoje olhar para trás, olhar tudo que eu aprendi, olhar tudo que eu conquistei, olhar tudo que eu fiz, sabe? E Fero Fé, ela para além de tudo, foi muito guerreira e ela existe hoje ainda porque ela ama muito o candomblé. Porque se ela não amasse, ela não existiria. Por tantas coisas, por tantas decepções, por tantos atropelos, por tantas dificuldades, né? Inúmeras dificuldades. Dificuldades que eu olhava e achava ser grande demais para que eu pudesse suportar, para que eu pudesse passar. Mas ela e Tempestade me ajudaram a passar por esse processo, me ajudam a passar por esse processo, trazendo nem sempre de forma leve, mas agora um pouco mais de forma leve. A, o candomblé, assim, para mim, né, fazendo com que hoje eu tenha entendimento daquilo que eu decidi seguir. De 5 anos para cá, muita coisa mudou. O que eu achava 5 anos atrás, as convicções que eu tinha, hoje elas passaram a ser outras. Mas são outras com a evolução do que se tinha. Né? Eu tenho muito amor pelo legado que eu estou criando, pelo legado que eu estou deixando, pelo legado que eu quero deixar para filhos, caso eu tenha. Eu sempre falei assim, eu não quero ser uma Iaô medíocre. E eu tenho certeza absoluta de que isso eu não sou. Porque eu me esforço, eu me esforcei para aprender, para me dedicar e para fazer o melhor possível para o sagrado, para o axé. Né? E eu sei que sentir a minha mãe e meu pai Ogum todos os dias do meu lado, me segurando nos braços, guerreando todas as guerras que eu não consigo guerrear por mim, é o que me deixa mais tranquila, é o que me faz ter fé, mais do que nunca, e é o que faz Infere Fé estar viva e se manter viva. Axé. Axé. Bom, quanto tempo de iniciada e a sua mensagem final para o nosso público? Eu tenho 5 anos, né, de iniciada, de raspada. No candomblé, em alguns tipos de nações, a gente pratica esse processo. Inclusive, eu estou com 5, daqui a 2 anos eu vou tomar a obrigação de 7 anos, e aí eu raspo novamente. É quando eu viro Ebome, eu viro irmã mais velha. E o que é que acontece? Ingrid, tu raspasse. Ingrid, tu isso. Nada do que eu fizer no meu corpo, no meu cabelo, no meu rosto, vai ser maior do que o amor que eu tenho pelo meu sagrado. Fiz, faço, faria, não me arrependo e faria quantas vezes fossem necessários.
mensagem para quem está assistindo. Siga o que o seu coração manda. Siga o que o seu coração pede. Independente de crítica, independente de cara feia, independente de falas negativas. Tenha a sua opinião própria sobre qualquer tipo de assunto, principalmente quando se trata de religião. Misericórdia, casa de axé, reinado de pombagira, fogo. Eu sei o que significa? Não, mas eu posso parar e perguntar. Oi moça, tudo bom? Você é dessa casa? Isso aqui significa o quê? Antes de demonizar, antes de hostilizar, conhecer, procurar ler. Eu acho que hoje nós temos uma facilidade muito grande. Antes era o acervo de livro em bibliotecas. Hoje nós temos a facilidade muito grande de uma coisa chamada Google. Internet, dar um Google, entender, pesquisar. E a principal coisa, parece até meio chato, mas é a verdade. A gente não quer que vocês engulam a gente abaixo. A gente quer que vocês nos respeitem. Assim como nós respeitamos. Assim como nós temos a maturidade de ser chacota no meio das ruas e não, muitas vezes não retrucar, muitas vezes não retribuir. Porque a gente acredita que a gente está num plano espiritual para melhorar e para crescer espiritualmente. Né? Então, muitas vezes, muitas, não todas, mas muitas vezes, a gente tenta manter a nossa classe, a gente tenta manter os ensinamentos que a religião dá. Obviamente que tem situações que não, né, que a gente não consegue, mas que a gente realmente precisa se posicionar. Mas, assim, o que eu deixo de mensagem para vocês é que pesquisem, conheçam, estejam com a mente aberta para conhecer as pessoas. Não é porque eu estou de torso, não é porque mãe Carla está de torso, não é porque que nós somos pessoas ruins, que somos pessoas más. Muito pelo contrário, as pessoas que conhecem a gente, menina, você é incrível, Carla, você é maravilhosa, lá, 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 lá. Aí quando descobre que a gente é de candomblé, aí faz. Muitas, né? Meu Deus, parece. Poxa, mulher, pra mim tanto faz o que tu segue. E muitas, quando descobrem misericórdia, se afastam. Então, assim, seja essa pessoa que conhece, seja essa pessoa que busca conhecimento. O ser humano ele veio para ser desenvolvido, para se desenvolver. Então, a gente aprende a engatinhar, a andar, a falar, a tudo. Então, eu acho que a gente aprender a ler, a gente aprender a ter uma consciência que nós somos seres sociais e que nós precisamos entender o que acontece ao redor do mundo. Né? A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa entender o mundo, entender como é que as coisas funcionam. Então é isso. E a gente é tão gente boa, que a gente tem até amigos cristãos, não é verdade? Os amigos que são da igreja, gente. Vários. Pois é. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas vocês. Lembrando que todas as perguntas e comentários que vocês vão deixar aqui no vídeo, a gente vai responder a todo mundo, toda atenção, todo carinho, todo respeito. Tá? Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Casa de Axé Reinado de Pombogira, no YouTube, Mãe Carla de Pombogira, tá? E no TikTok também, Mãe Carla de Pombogira. E mais uma vez, muito feliz por esse início, né, esse nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio ter sido com Ingrid, né, a filha dos ventos, dessa grandiosa orixá, né, que também é minha mãe. Eu sou dentro do culto ancestral de orixá. Eu sou filha de Nanangonha, né? Então não poderia ter sido diferente. Mamãe abrindo os caminhos nesse primeiro episódio. Ingrid, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Até que enfim as nossas agendas bateram. Deu certo. Deu muito mais do que certo. Muito obrigada. Que minha quimbanda te abençoe infinitamente.
tua mãe olhar seja sempre gigante na tua vida, nossa, né? Que ela se mostre sempre viva na sua vida. Ela tem feito desde o dia do seu nascimento, né? E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Ainda não temos a data do nosso próximo episódio, tá? Mas assim que a gente tiver, eu vou já fazer as chamadas, as divulgações. O próximo tema, né? A nossa próxima convidada, já deixando aqui para vocês ir se preparando. A nossa próxima convidada será Fabi de Exu, né? Ela é cambona de Quimbanda, cambona daqui da nossa casa, né? Ela é a cambona e madrinha daqui da nossa casa. E o tema, né, que a gente vai conversar com Fabi de Exu será causos e contos e experiências de uma cambona de Quimbanda. Tá? Ela vai vir aqui para conversar com a gente, para falar sobre as experiências e as vivências dela como cambona de Quimbanda daqui de casa, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Que a minha Quimbanda abençoe, proteja e ilumine a cada um e a cada uma de vocês. Axé, que Deus e a espiritualidade abençoe, que minha mãe olhar abençoe todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será por toda a eternidade. Saravá e axé para todos vocês.